Lucas capítulo 10. Nós vamos ler do 38. Um texto muito conhecido, irmão, mas muito oportuno para os dias de hoje. Lucas 10, 38. Diz assim. Você abriu? Amém? Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. 41, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez. Como é bom estar na tua casa, Senhor. Como é bom, Senhor, crer que a sua presença é verdadeira. E melhor do que isso, como é bom sentir a tua presença, Pai. Estar junto com os meus irmãos, adorando o teu santo nome, Pai. Entregando, Senhor, aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas casas e famílias, como oferta, como adoração, Senhor. Nós nos alegramos de estar aqui, neste lugar, na tua casa, em tua presença. E agora, Senhor, estamos aqui para ouvir a tua palavra, Pai. E por misericórdia eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações, e que haverá transformação, que haverá socorro, que haverá alívio, meu Deus, que haverá, Senhor, transformação, que a tua vontade será feita em cada um de nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Me senti até um radialista agora aqui. Boa noite, igreja. Irmãos, nós estamos em uma série, como temos feito aos domingos. Em cada mês ou em determinado período, nós falamos sobre um assunto específico. Por que nós estamos ministrando sobre séries, irmãos? Eu preciso contextualizar aqui para você entender. Há muito tempo eu vinha falando que o Senhor, Ele ia construindo algo. Ele ia num domingo ministrando uma área da nossa vida, no outro domingo Ele continuava ministrando, alcançando uma outra área. Ele ia fazendo algo dentro de nós. E através da série isso fica mais claro, fica mais evidente, mais fácil de compreender. Então nós estamos falando aqui sobre presença neste mês de março. Que presença é essa? A presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. A presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então, a semana passada nós falamos sobre um cego que foi curado, sobre uma presença que transforma. Quando Jesus chega em algum lugar, Ele tem poder e Ele pode, mediante a nossa fé, mudar a realidade completa daquele lugar. Você crê nisso, amém? Foi sobre isso que nós falamos a semana passada. E hoje eu quero falar sobre o melhor lugar. E o melhor lugar é a presença de Deus. Amém? Diga: o melhor lugar é a presença de Deus. Então nosso tema hoje, o melhor lugar. Está ali, ó, episódio 2, o melhor lugar. Hoje foi o Lucas que fez ali a nossa chamadinha aqui. Então, irmãos, entenda uma coisa. O melhor lugar que eu quero propor nessa noite não tem a ver com geografia, não tem a ver com um lugar físico específico,
tem a ver com a presença de Deus. Então, na presença de Deus, ali é o melhor lugar, amém? Esse lugar pode ser aqui na igreja, esse lugar pode ser lá na sua casa, esse lugar pode ser no teu trabalho, esse lugar pode ser no seu carro, esse lugar pode ser no lugar onde você estiver, no momento em que nós entendemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, qualquer lugar se torna o lugar da presença. Glória a Deus. Obrigado, Vini. Amém. Então o melhor lugar, da próxima vez você espera eu parar um pouquinho assim, aí você me dá o microfone. O melhor lugar é a presença de Deus, amém? Eu separei alguns tópicos aqui. Primeiro Ele não pode ser mais alguma coisa que tem na sua vida, mas sim o que direciona toda a sua vida. Jesus, a presença de Deus, não pode ser mais alguma coisa na minha vida. Ele precisa ser o ponto de partida, Ele precisa ser o que direciona a minha vida, Ele precisa ser a maior coisa da minha vida. Quem entende isso? Então aqui neste texto, um texto muito conhecido, para quem é crente já ouviu esse texto, já leu esse texto, talvez já tenha ministrado esse texto, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que trata sobre a vida de duas irmãs, que eram íntimas de Jesus. As duas conheciam Jesus. Jesus, ele estava chegando em uma cidade, irmão. Vamos dizer que Jesus está vindo de Santos aqui, ó. Ele está andando e aí ele vai chegar na Praia Grande. Só que antes de chegar na Praia Grande, ele para em Betânia, um lugar que nós vamos colocar como São Vicente, para que a gente possa entender a geografia. Ele está vindo de Santos para a Praia Grande. Mas aí Jesus pensa o quê? Os meus amigos íntimos, Lázaro, Marta e Maria, eles moram em São Vicente, então eu vou parar primeiro na casa deles. Esse é o contexto da história. Jesus está indo para Jerusalém, mas ele para em Betânia. Por quê? Porque lá ele tem 3 amigos íntimos, 3 pessoas que ele ama. Nós vamos ver isso em João capítulo 11, nós vamos ver isso em João capítulo 12, quando Lázaro morre, Jesus chora, são pessoas queridas do coração de Jesus. E aí Jesus para na casa daquelas duas irmãs, na casa da Marta. A Bíblia fala que a casa é da Marta, de repente era dela ou da família. Para quê? Para passar ali uma estadia e para matar a saudade de amigos íntimos, para ver os irmãos. Quem sabe aquela não fosse a última vez, né? Ou uma das últimas vezes que Jesus ia ver Marta e Maria. Pois bem, ele chega lá e ele é muito bem recebido. Por quê? Porque ele está na casa de pessoas que amam Ele, que amam Jesus. Quem ama Jesus aqui, irmão? Quem receberia Jesus na sua casa aí? Para aí, vem tomar um café aí, vou cozinhar um feijão aqui agora. É uma boa ideia, não é? Sim. É claro que Jesus está em todo lugar, irmão. Nós estamos só imaginando aqui. E aí o que acontece aqui? Nessa história, a Marta, ela faz o quê? Jesus chegou. Nosso amigão chegou. O Salvador está aí, né? Ela fala assim, o homem, o cara, o pai chegou. Então o que eu preciso fazer? Vou arrumar tudo. Sai correndo para organizar as coisas, para arrumar as coisas. Fica naquela correria, irmão. Porque eu disse que essa palavra, ela é muito atual. Porque nós ministramos, falamos, ensinamos, e às vezes nem conseguimos viver o que ensinamos. E o que nós estamos falando mais ultimamente, primeiro, doenças emocionais, e segundo, falta de tempo. Na minha percepção, pelo menos a leitura que eu faço esses são os 2 problemas dos crentes hoje, da humanidade e que alcançou a igreja. Problemas emocionais, problemas de ansiedade, problemas com questões, com pessoas, problemas internos, problemas que precisam ser sarados, que precisam ser curados. E também falta de tempo, correria. Você pergunta se uma pessoa está bem, ela não responde mais, eu estou bem, ela fala, estou na correria.
Porque o mundo está cada dia mais impondo isso sobre as nossas vidas. E a Marta estava fazendo o que aqui agora? Na correria. Marta estava na correria. Jesus chega na casa dela. E a Marta, ela faz o quê? Vou continuar as minhas coisas, vou fazer mais ainda, porque agora Jesus está aqui. E aí, irmãos, muitas vezes nós temos a tendência de julgar, de pensar, como é que o Pedro duvidou se ele estava andando sobre as águas? Como é que a Marta, Jesus chega na casa dela, ela não para tudo? Mas nós questionamos e julgamos coisas que muitas vezes nós fazemos no nosso dia a dia, que nós estamos tão corridos, que não temos mais um tempinho para fazer uma oração antes de sair de casa. Vou trabalhar, mas já acordo atrasado, já acordo atribulado, já saio correndo, e aí não tenho tempo nem para fazer uma simples oração. E aí o que acontece? Muitas vezes nós queremos colocar Jesus no meio dessa correria. Nós queremos encaixar Jesus dentro da nossa vida. Mas não é assim que funciona, e é por isso que está dando errado. Jesus precisa ser o ponto de saída, ele tem que ser o start, ele é o fundamento, tudo sai dele. Jesus não pode ser mais uma hora, Vitor, que a gente põe na nossa agenda na semana. Não, eu vou correr aqui, eu vou trabalhar, eu vou cuidar de tudo, vou correr, mas no domingo, na hora do culto é sagrado. Eu vou parar tudo e vou lá para a casa de Deus, porque eu preciso dar 1 hora da minha vida, 2 horas da minha vida para Deus. Irmãos, você é inteligente, bonito, olha para o teu irmão e vê se ele tem cara de inteligente. Olha para o outro lado, diga, vê. É bonito também. Na nossa inteligência e beleza e sabedoria que Deus nos deu, ô glória, amém? Nós somos o povo mais feliz da terra, amém? Com tudo isso que nós conhecemos e vamos recebendo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, faz sentido para você colocar Deus na sua agenda? Sim ou não? Vou explicar melhor, talvez tenha ficado... Faz sentido a gente viver nossa vida toda e dar apenas 2 horas para o Senhor na semana? Não faz sentido. O que eu vim dizer aqui hoje, nós não entramos... Jesus não entra na nossa agenda, é nós que entramos na dele. Eu vim aqui lembrar a igreja hoje que Deus já tem uma agenda preparada para você. Deus, ele tem um plano, pastor Renan, e o plano, ele tem começo, meio e fim. E muitas vezes nós deixamos as coisas no meio, mas Deus não deixa nada sem terminar, nada pela metade. Deus, tudo que ele começa, ele dá continuidade até que se cumpra cada plano, cada palavra e cada promessa dele sobre as nossas vidas. Então não faz sentido um filho e filha, a igreja, um crente, querer colocar Deus na agenda. Eu vou programar minha agenda, amanhã é segunda, amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã, amanhã eu já vou fazer o meu exercício. Isso daqui também é profecia, tá? Amém? Porque o crente precisa cuidar do corpo e da saúde, amém? Vou acordar às 6 horas, vou fazer meu exercício, já vou ajeitar minha vida aqui, vou chegar, vou comer meus 2 ovinhos lá e vou seguir a minha vida. E aí chega na hora do almoço, alguns lembram de agradecer pela refeição. Já passou tudo ali, ó. Aí na hora de dormir, alguém lembra ainda, obrigado Senhor por esse dia, eu vou dormir aqui, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho o Senhor na minha vida, obrigado. Aí irmão, o que acontece muitas vezes, entenda isso, não é falta de tempo, é falta de prioridade. O que acontece muitas vezes, nós temos dias tribulosos, semanas tribulosas, coisas que perturbam o nosso ser, nos deixam ansiosos, como eu disse,
nos deixam preocupados, angustiados, e tudo isso é o quê? Falta de prioridade. Por quê? Deveríamos iniciar o nosso dia simplesmente dizendo: Senhor, eu consagro esse meu dia, o dia da minha família, o dia dos meus irmãos, na tua presença. E aí eu acredito que o Senhor é um Deus tão bom, que vai cuidar de tudo, e nada do que vai acontecer na minha vida vai fugir fora do teu plano. Começamos o dia consagrando a Deus. Perceba, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de ser metódico, repetir orações ou rezas. Eu estou falando de ter um entendimento de que meu dia não vai ser a mesma coisa se eu não estiver na presença de Deus. Porque a presença de Deus vai me proteger, a presença de Deus vai me dar direção, a presença de Deus vai me dar sabedoria, a presença de Deus vai me tirar das mãos do inimigo e vai me dar livramento. Por isso eu preciso começar já colocando as coisas na presença e nas mãos de Deus. Então escuta, irmão, entende, e se você anota, grava isso no seu coração. Você não coloca Deus na sua agenda, você consulta o Senhor, qual é a agenda dele, e você entra no que Ele tem preparado para a sua vida. Jesus entrou na casa da Marta, só que o que a Marta queria? Que a vida dela continuasse do jeito que ela acha certo, da maneira como ela pensa que tem que ser. E aqui está o problema de muitos crentes, irmão, porque a Marta é uma bênção, ela é amiga de Jesus. Eu prego para você e eu enxergo isso, irmão. Você é uma bênção, você é um filho, você é a igreja, você é amigo de Jesus. Você abriu a sua casa para Jesus, sim ou não? Você abriu o seu coração para Jesus, sim ou não? Ela abriu a casa. Ela falou: olha, eu vou abrir a casa, eu vou abrir o armário, eu vou cozinhar, eu vou fazer o que eu tiver aqui, porque Jesus está na minha casa. E até aí, irmão, é maravilhoso. Muitos de nós temos a alegria de abrir a casa para Jesus. O problema é quando nós precisamos mudar o jeito como vivemos. E o que nós entendemos aqui? Não adianta eu apenas abrir a minha casa, não adianta apenas eu abrir o meu coração, não adianta Jesus estar presente apenas. Eu preciso querer, eu preciso buscar, eu preciso me aprofundar, eu preciso mergulhar, eu preciso ser mais íntimo do Senhor. É possível estar no mesmo lugar, é possível estar na mesma casa, é possível o Senhor se fazer presente e eu continuar perturbado. Quem entende isso? Segundo, a vida é simples. Se tem uma coisa que o Espírito Santo tem ministrado, é isso, irmão. A vida é simples. Você já ouviu eu falando, outros crentes, pregadores: a vida é simples, você que complica. É a gente que complica. Sim ou não? É simples. A Marta talvez queria, com a mais bela motivação, fazer um banquete para Jesus. Mas Jesus não queria um banquete. Jesus queria a atenção da Marta. Jesus queria o coração da Marta. A vida é simples, irmãos. Às vezes a gente quer montar, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso pela minha família, eu preciso trabalhar. E aí a gente vai ver tantos videozinhos aí na internet, esses reels, vídeos no YouTube, fazendo o quê? Ouvindo crianças falando, ao invés de ganhar presente, eu queria o meu pai aqui brincando comigo. Você entende que as prioridades são mudadas muitas vezes? Por quê? A gente trabalha, e aí tenta compensar dando um presente. Mas o maior presente na vida de uma criança é você estar presente na vida dela. Então não vou trabalhar, vou para a praia amanhã com meu filho. Calma.
mas faça com que cada momento que você tiver seja um momento especial. Então, irmãos, entenda isso. As coisas são simples, simples. É a gente que complica mesmo. O que a gente precisa? Ser salvo. Se a gente não for salvo, a gente vai para o inferno. Quem está entendendo? O que o ser humano precisa? Em primeiro lugar, ser salvo, porque se não for salvo, vai para o inferno. Quem já é salvo aqui? O maior problema já foi resolvido. Agora, qual que é a nossa? Viver da melhor maneira possível aqui, enquanto não chega o tempo de vivermos a nossa vida verdadeira na eternidade. Só que a nossa memória é ruim, irmão. Aí a gente esquece disso toda hora. Aí a gente pensa o quê? Não, o melhor é aqui. Preciso crescer aqui, preciso conquistar aqui, eu tenho que trabalhar agora, aproveitar que eu sou novo, eu só quero fazer isso. Uma coisa que me causa, irmão, é desespero às vezes, sabe o que é? Você não vê mais um crente falando para o filho dele: meu filho vai ser um pastor, um homem de Deus. A gente só vê o quê? Meu filho vai ser um advogado, um engenheiro, um médico, eu vou fazer de tudo para o meu filho ser um dentista. Quando na verdade o que nós precisamos fazer? Eu vou fazer de tudo para que o meu filho seja o que Deus planejou que ele seja. Porque às vezes não é o plano de Deus que o seu filho tenha um nome. Às vezes o plano é que seu filho salve muitos outros. E muitas vezes isso é sobre a nossa vida também. Quero ir, quero fazer, quero acontecer. O meu irmão fez isso, também quero fazer. O meu vizinho está fazendo isso, eu também vou no embalo. Está ganhando essa grana como aí? No tigrinho, é fácil. Você acha que eu vou ficar agora me matando, batendo ponto aí, trabalhando até meia-noite? Vou nada. Descobri uma maneira fácil na internet. Os caras fazem ao vivo a live, vai lá e entra, você vai ganhar dinheiro. Não vai não, irmão. Agora, o que é o simples? O simples é, você tem um trabalho, você se prepara no seu trabalho, você faz o seu trabalho, mas você não fica criando expectativas aqui. A sua expectativa está no Senhor. Sabe uma coisa, irmão, que é muito claro para mim? Não existe presença sem cruz. E por que nós nos afastamos da presença muitas vezes? Porque não queremos a cruz. Porque a cruz é negue-se a si mesmo. A cruz é renúncia. A cruz é abandonar pecado. A cruz é deixar as coisas que me contaminam. A cruz é isso. E não existe presença de Deus sem cruz. E aí nós não queremos a cruz. E aí nós nos afastamos da cruz. Porque nós queremos realizar os nossos desejos e os nossos sonhos aqui. Minha quinta série gritou agora. Eu ia falar, você vê que vai cair, deita. As meninas aqui quase caíram, as teens aqui, ó. Meu Deus. Quem conhece essa expressão, irmão? Me ajuda aí. Se você vê que vai cair, já deita, porque é melhor, não vai mais se machucar. Não sei como aqui, ó. Tem 4 meninas juntas aqui, uma delas quase caiu. É o quê? Uma uva? Pensou que era uma barata? Ah, entendi, viu uma uva, era uma barata. Ela viu uma uva no chão, pensou que era uma barata. E ela foi fugir da barata, quase caiu da cadeira. E a Marta com isso? A vida é tão simples, irmã. Uma uvinha de nada. E você está achando que é um monstro? Viu? Dá para contextualizar aqui no sermão. Sabe como eu te digo, irmão, que a vida é simples? Porque na presença de Jesus existe alívio.
Ele fala assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu sou um alívio para você, e eu sou um descanso para você. Então o que não faz sentido você estar na presença de Jesus, você ser salvo como você declarou, você vir a uma igreja, você ser crente e você andar como se estivesse carregando um fardo. Não faz sentido. Alguma coisa está fora do lugar. Por isso nós precisamos buscar a presença com tudo que nós temos, porque é na presença de Deus, é na cruz que nós recebemos esse alívio. É na cruz que Ele pega o nosso fardo pesado e nos dá um fardo leve. É na cruz que Ele sara a nossa enfermidade, é na cruz que Ele traz paz sobre a nossa vida, é na cruz, irmão. Então a presença de Deus é sinônimo de estar na cruz. E a cruz é renúncia. A cruz é negue-se a si mesmo. A cruz é abandona o seu pecado. A cruz é, talvez você não viva os seus sonhos aqui, mas você vai viver na eternidade com Ele. Quem entende isso? Porque o que nós pensamos muitas vezes, que Deus tem tudo o que a gente quer aqui, para agradar a nossa vontade. Meu casamento está ruim, Deus não quer isso para a minha vida. Deus vai entender, eu vou mandar esse homem embora, vou mandar essa mulher embora. Não, irmão. O casamento está na cruz. O casamento é no dia bom ou é no dia mau? O casamento é eu faço a minha parte. O casamento é eu renuncio a mim mesmo. É duro, mas é a verdade. A vida é simples, e o simples é perdoar. Não quer dizer que é simples, que é fácil. Quem está entendendo isso? Perdoar é simples, eu entendi, eu preciso perdoar. Agora nem sempre é fácil perdoar, mas é simples de entender. Aí vai do meu orgulho, do meu eu, se eu vou abrir mão disso, lançar fora tudo isso e escolher a presença de Deus na minha vida. Por que é simples? Porque de um lado está a presença, e a presença tem tudo o que eu preciso, tem provisão, a presença tem tudo, e do outro lado tem a nossa carne, o nosso jeito, a nossa correria. Qual o lado que eu vou escolher? Terceiro, eu pergunto e já venho com a resposta, olha só. Escolha sempre a sua presença. Eu escrevi aqui, irmão, ó, qualquer coisa que vá te afastar da presença, não vale a pena. Qualquer coisa que vai te afastar da presença de Deus, não vale a pena. Qualquer coisa, qualquer coisa. Eu estou trabalhando lá, estou ganhando um salário, me ofereceram uma proposta para mim ganhar 3 vezes mais. Que isso aconteça mesmo, como o pastor ministrou aqui hoje. Que isso aconteça sobre a sua vida, desde que isso não te afaste da presença dele. Qualquer coisa que te afaste da presença dele, não vale a pena. Tem gente que trabalha de noite, está tudo bem, é de boa. Tem gente que trabalha de noite e desvia. Por quê? Não consegue estar na vida da igreja, não consegue vir nos cultos, não consegue participar da célula, desvia. Se você vai desviar, procure um trabalho de dia. Ah, mas à noite eu ganho mais. Deus vai trazer provisão, você vai ser promovido, mas não desvie, não se afaste da presença. Tudo que vai te afastar não vale a pena. Relacionamento, apaixonei, estou apaixonado agora. Ai, meu Deus do céu. Eu fui líder de adolescente e fui líder de jovem, irmão. Que eu já vi de gente apaixonada, não está escrito. Algumas vezes era a Rebeca, e outras muitas vezes era a Dalila. Cuidado, porque se for te afastar da presença, não vale
a pena. Nenhuma proposta de trabalho, nenhum relacionamento, nada que vai roubar a tua paz vale a pena. Olha aqui, irmão. Respondeu o Senhor, versículo 41. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, ela escolheu o melhor lugar, e isso não vai ser tirado dela. Jesus é o Senhor, amém? Ele está na casa da Marta. Na sua casa quem que manda, irmão? Na minha casa quem manda sou eu. Na sua casa quem que manda? Alguém está falando que é a Carol que manda. Calma, é nós. Na sua casa quem que manda? É você. Você manda, as regras são suas. Chega uma visita lá e fala para você: eu não gostei dessa parede cinza. Você pode pintar de outra cor, por favor? Da próxima vez eu gostaria de ver branco aqui. Isso tem algum sentido para você? Não. Humanamente falando, não. Mas Jesus é Deus, Ele é o Senhor, e a presença dEle é diferente. Então uma coisa é um intrometido vir na minha casa e querer dar palpite. Outra coisa é o Senhor entrar dentro da minha vida e falar: você precisa mudar nisso, nisso e nisso. Ele olha para Marta e fala assim: Marta, eu amo a sua comida. Marta, eu amo a sua casa. Marta, eu amo a sua vida. Eu amo. Mas você está estressadinha. Você está perturbada. Eu estou aqui. Calma. Lembra que eu falei agora? Não faz sentido eu carregar um fardo, eu estar perturbado na presença do Senhor. Marta, Marta, você anda inquieta com muitas coisas. Você anda inquieta ou inquieto com o seu trabalho, com as suas contas, com os seus filhos. Calma, Jesus está aqui neste lugar. Não ande inquieto. A Maria escolheu a boa parte. A Maria escolheu o melhor lugar. A Maria escolheu estar na presença de Jesus. Irmão, olha isso. Jesus está lá, Ele está ministrando, Ele está falando, Ele está ensinando. A Maria simplesmente esquece do mundo, porque na presença do Senhor o mundo perde as forças, o diabo fica pequenininho, as suas lutas são destruídas na presença do Senhor. Ela anula tudo isso e fala: meu, Jesus está aqui. Ela nem está pensando, o feijão está lá no fogo, ela está pensando: Jesus está aqui. Ela nem está pensando o que eu vou fazer para resolver as minhas contas. Mais uma vez que eu me endividei, ela está pensando: o Senhor Jesus está aqui, e se Ele está aqui, tudo pode ser mudado. Prioridade. A Maria não coloca nada na frente de Jesus. A Marta coloca servir Jesus na frente de Jesus. Servir Jesus é importante, irmão. Eu ouvi até um irmão dizendo assim: tenha um coração de Maria e as mãos de Marta. Trabalhe mesmo, sirva mesmo, busque mesmo, cuide da sua família mesmo, mas preserve o seu coração, preserve o desejo de estar na presença, preserve a sua intimidade com o Espírito Santo. Eu vou encerrar dizendo uma coisa, escuta isso, grava bem. Isso não tem a ver com o Júnior, tá? Não tem a ver com a Igreja Viva. Não julga quem está comunicando, porque às vezes a gente fica pensando alguma coisa, pensa que é fácil, não é fácil. Não é fácil para ninguém.
julga o que está sendo falado, irmão, e vê se faz sentido para você conhecer o melhor lugar do mundo e viver distante dele, sendo que você não precisa pagar para ir lá. Vê se faz sentido para você conhecer o que é mais importante nesse mundo e em qualquer outro mundo que possa existir, e passar uma semana inteira sem falar com ele. Porque Deus entende, porque afinal eu estou numa correria. Deus, Ele sabe que no final das contas é para mim poder resolver os problemas. E isso de alguma maneira vai servindo de muleta para cada um de nós. Eu vim aqui te dizer, irmão, Deus sabe de tudo mesmo. Ele sabe de tudo, inclusive o que está no seu coração. Mas Ele preparou você, Ele criou você para estar na presença dEle. Teve uma coisa linda na criação, irmão. Jesus, o nosso Deus, Ele não só criou Adão e Eva. Ele criou Adão e Eva e Ele ia lá todos os dias para ter intimidade com Adão, para conversar com Adão, para bater um papo com Adão. A ideia de Deus é ser íntimo seu. A ideia de Deus é ser pai de filhos. A ideia de Deus é que o Espírito Santo seja o nosso melhor amigo. Como nós vamos responder isso, irmão? Eu não sei você, mas a gente está num dia na rua, trabalhando, vai para lá, vai para cá. Eu não sei você, mas o meu desejo não vejo a hora de chegar na minha casa, para ficar com a minha família. Porque eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo as minhas filhas. E quando a gente ama, a gente tem vontade de ficar junto. Sim ou não? Quem ama o Senhor aqui? Quem ama o Senhor aqui? Então no meu coração precisa haver o desejo de estar com Ele todos os dias. Não pode ser uma coisa forçada, não pode ser uma regra, não pode ser alguém mandando. Eu preciso querer estar na presença do meu Pai, na presença de Deus. Todas as outras coisas são transformadas, tudo volta para o seu devido lugar. Eu quero comunicar, irmão, depois nós vamos orar, que Deus não mudou. Eu quero lembrar você, Ele não mudou. Quem muda é a gente. Deus hoje está ministrando a sua igreja a necessidade de buscar intimidade com Ele. O Espírito Santo, nosso Deus, precisa ser a pessoa mais importante da nossa vida.